boletim, concluindo aqui sobre o tema de Romanos capítulo 6, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí. Então, Romanos 6, nós vamos ler a partir do verso 11. E mesmo assentado como você se encontra, você acompanhará a leitura e depois permanecerá com a sua Bíblia aberta. Romanos 6, de 11 a 23. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porquanto, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Verso 19, a parte final, é a frase que queremos tomar como fundamento da nossa reflexão nesta manhã. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Amém. Irmãos, temos dito aqui a respeito da importância da doutrina da justificação para nós que somos cristãos. E assim como entendemos que a justificação é um ato de decreto da parte de Deus, a santificação é um processo, é um desenvolvimento de quem foi justificado por Deus, por ter sido regenerado e pela fé alcançado para uma nova vida. E nós já falamos aqui sobre vários aspectos dessa nova vida. Hoje quero refletir sobre esta oferta que devemos fazer a Deus em santificação e em entrega ao Senhor. É interessante, o apóstolo Paulo tinha uma mente argumentativa. E todo o seu pensamento era lógico, conquanto fosse espiritual e estivesse arrimado em valores das Escrituras Sagradas. Ele tinha um pensamento racional, intelectivo e lógico. E argumentava as questões referentes à vida prática da fé. E conquanto no capítulo 6 de Romanos, nós encontramos definições e conceitos que são de ordem doutrinária,
não nos isentam do entendimento prático, daquilo que para nós importa a doutrina. Veja só como o versículo de número 17 nos fala. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo está dizendo, olha, no passado vocês estavam escravizados, estavam tomados, estavam dominados pela força do pecado. Vocês estavam sob o controle e o domínio do pecado. Paulo não está dizendo aqui que nós não somos pecadores. Está dizendo que a força imperiosa do pecado não está mais sobre aqueles que foram justificados. E é interessante que ele agradece a Deus por esta obra. Não é produto de nossa obediência cega e restrita à lei. Não é resultado de nossas obras, nem mérito nosso buscarmos este oferecimento para a santidade de vida. É obra da justiça de Deus aplicada em nós. E ele então diz no versículo 17, graças a Deus, que no passado nós éramos escravos, mas agora estamos obedecendo de coração e obedecendo o quê? A doutrina. Que doutrina? Essa que ele está ensinando. Justificação e justificação para santificação, para serviço. Olha que interessante como o pensamento do apóstolo Paulo é apresentado. No versículo número 15, que encerra a última sessão do capítulo 6, ele faz uma pergunta. E essa pergunta, ela está ligada ao versículo número 1, quando ele diz lá, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta está no versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda em pecado, nós os que para ele morremos? Paulo gosta de fazer perguntas e apresentar a resposta objetiva daquela argumentação. E aí, no capítulo 6, versículo 15, novamente ele faz, e daí? Quem nunca usou essa expressão, né? E daí? Você já usou alguma vez na sua vida? Ontem mesmo eu usei. Usei. Denise me disse alguma coisa, eu disse, e daí? E eu com isso? Já notou que a gente usa essas expressões de vez em quando? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ora, e daí, diante dessas coisas que vocês ouviram, o que eu tenho que fazer? E na realidade é muito mais do que um simples arquear de ombros. O e daí de Paulo aqui é o seguinte, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça. E novamente ele repete aquilo que ele diz lá sobre a superabundante graça de Deus, justamente porque ela é maior do que a nossa pecaminosidade, que eu tenho que viver agora em novidade de vida e não pecando mais como eu pecava, não sendo mais escravo como eu era, de forma alguma, de modo nenhum. E aí o apóstolo Paulo repete aqui, de maneira insistente, como é que nós vamos conseguir viver essa vida de santidade. Versículo de número 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É uma ordem, é um imperativo. Não é uma opção entre várias. É a única opção que temos. É considerarmos-nos mortos para a prática do pecado. Repito, não que não sejamos pecadores, mas só conseguiremos a vida de santificação que agrada a Deus quando mortificarmos a nossa natureza pecaminosa. Depois ele prossegue, versículo de número 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A palavra que aparece aqui para reinar é a palavra para domínio,
para senhorio, vem de dominus, daquele que toma posse, que tem a posse, que se assenhora e que é dono daquilo que lhe pertence. Paulo está dizendo que o pecado não pode ser o nosso dono. Compreender a doutrina da santificação passa por esse entendimento. E quem se permite dominar pela natureza pecaminosa não conseguirá desenvolver uma vida de santificação. Não está Paulo falando aqui de salvação, porque esta proposta é para quem foi justificado. Não conseguirá viver a vida de santificação. E esse entendimento, queridos, nós precisamos ter. E como é que Paulo desenvolve ele? Veja quantas vezes aparece a palavra oferecer aí. Versículo número 13. Mas oferecei-vos a Deus. Versículo de número 13. Ofereçais cada um os membros do seu corpo. Não ofereçais ao pecado, mas ofereçai-vos a Deus. Versículo de número... mais à frente, por favor. Versículo de número... Fugiu aqui da minha mente, só porque eu não estou olhando para o meu papel, está vendo? Versículo 16, perdão. Diz o texto aí, ofereceis como servos para a obediência. Versículo de número 19. Diz o texto, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E o versículo número 22. Transformados em servos de Deus, que dá a ideia de quem se oferece para o serviço. Então, eu quero concluir aqui dizendo para vocês algumas coisas sobre como é que nos santificaremos. Primeiro, não ofertando mais aquilo que somos e o que temos para o pecado. Observe aí, por favor, o versículo de número 21. E traga isso com você, meu irmão. Naquele tempo, que resultados colhestes? Quando vocês ofereciam, conforme o versículo de número 13 fala, ao pecado, o que vocês escolheram? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Irmãos, no passado, aqueles que buscam a santificação devem entender que quando ofereciam o seu pecado, hoje, quando se lembram daquilo que faziam, se envergonham. Mesmo os que nasceram na igreja. Mesmo os que desde pequeno foram educados na casa do Senhor, quando alcançam o entendimento e são salvos pela graça, alcançam a justificação e buscam a santidade, vão se envergonhar da prática do pecado. Portanto, o primeiro elemento para a santificação fazer efeito e ter sentido em minha vida é sentir vergonha do tempo em que eu me oferecia aos desejos da carne. Enquanto isso não estiver em minha mente, queridos, eu vou estar valorizando muitas coisas da carne hoje. E é por isso, como a gente de vez em quando brinca, né? Que existe o crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. É porque não se desinstalou do seu coração ainda, de sua mente, os desejos pecaminosos e práticas do mundo. Não sente vergonha ainda daquilo que fazia. Eu preciso me envergonhar. Ah, queridos, quantas vezes, se pudéssemos voltar atrás, nós voltaríamos para consertar. Infelizmente, não dá. Então, eu tenho que me envergonhar daquilo que eu fiz e agora viver uma vida de verdadeiro arrependimento,
de santificação para Deus, não praticando mais as mesmas coisas que me causavam vergonha. Isso é santidade de vida, num processo de quem foi justificado. Segundo, o texto diz aí no versículo 13, oferecei-vos a Deus como ressurretos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. E aqui a ideia, queridos, é tudo que nós temos de expressão. Fala de corpo mesmo. E instrumento de justiça se refere às coisas de Deus. Por isso que Jesus, quando prega o Sermão do Monte, diz-nos lá no capítulo 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por isso, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade. A justiça de Deus em nós. Oferecermos a Deus em justiça. Em retidão, que é o sentido da justiça. E andar de maneira correta. Por mais falhos que sejamos. E apesar de nossos defeitos, buscar a retidão de Deus. Terceiro, o versículo 16 nos diz aí: oferecei-vos como servos para obediência. Quem quer santidade de vida precisa ser obediente. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, quando fala da maneira como nós somos regenerados e alcançados pela graça de Deus, ele faz questão de dizer que nós anteriormente andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, 2:2 de Efésios, e do espírito da desobediência, que como filhos dela atuava em nós. Mas agora ele nos deu vida quando estávamos mortos nesses delitos e pecados, e o resultado agora é a obediência. E a obediência aos seus ensinos, a obediência às escrituras, a obediência aos seus mandamentos, não como regra de lei, de pacto de obras, mas como regra moral, para que possamos agradar a Deus. Santificação começa com a obediência. E de vez em quando eu falo aquilo que eu já aprendi, que no alfabeto de Deus só existem 4 letras. O, B, D e C. Só 4 letras. Uma vogal. 3 consoantes. Obedecer. No alfabeto de Deus, para aqueles que foram justificados, o chamado à obediência resultará em santidade de vida. Porque quem obedece à vontade de Deus, quem não se conforma com este mundo, busca transformar a sua mente pela renovação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai viver uma vida nova. Uma vida de santidade. E não é aquele santinho da auréola. É o santo separado do mundo para servir a Deus. E por fim, olha só o texto que diz aí. Versículo de número 19. Ofereci agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Oferecermos-nos a Deus em serviço. É difícil compreender alguém que não serve a Deus na igreja ou com os seus dons e talentos desenvolver uma vida santa. Eu não consigo resolver esta equação. Não faz sentido. Quem não serve ser santo. Não encaixa. A equação fica sem solução. Nem matemático especialista em equação vai conseguir resolver. Como é que eu vou ser santo se eu não estou servindo a quem é santo? Por isso, quando Isaías contempla o Senhor lá no ano da morte do rei Uzias, e ele entra no templo e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e aqueles seres celestiais dizendo uns aos outros, numa atividade contínua, num serviço perene: santo, 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 santo é o Senhor, porque é 9 vezes que aparece ali no original.
ele disse: ai de mim, sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí um anjo tira do altar uma tenaz, purifica os seus lábios, e Deus fala com ele, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Envia a Jeremias. Eis-me aqui, Senhor, envia a Miqueias. Não. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Quem foi justificado e perdoado por Deus e busca a santificação, oferece ao serviço. Só seremos santos quanto mais estivermos envolvidos com o serviço de Deus, irmãos. Porque estaremos mais próximos daquilo que lhe agrada e mais longe do que nos agrada. Servir a Deus é isto. E eu posso fazer de várias formas, mas a forma mais contundente, mais eficaz, mais exultante é o serviço da justiça com os santos, na comunidade dos que pertencem ao Senhor. Quem serve a Deus desenvolve a santidade de vida. Concluindo, esse versículo 23, quando afirma-nos que o salário do pecado é a morte, algumas pessoas usam esse versículo aqui para evangelização. Nada contra, pode usar. Mas Paulo não está falando aqui do salário do pecado no sentido de que nós vamos morrer, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A ênfase aqui está na conjunção adversativa que vem no versículo aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, embora o salário do pecado é a morte, vocês não têm mais esta paga sobre vocês. Vocês foram libertos para a vida. Agora vivam em novidade de vida. Vivam este dom gratuito que vocês receberam, oferecendo-se a Deus. Porque estávamos mortos em delitos e pecados, como diz 3:23, que é ao lado da moeda desse versículo. Não se esqueça, 3:23 e 6:23 de Romanos é a cara e a coroa da moeda. O 3:23 diz que longe dele estávamos, por causa do pecado. O 6:23 diz que agora temos vida, porque ele nos tirou da morte que o pecado nos causava. E quem vive para Deus, vive para se oferecer a Ele em santidade de vida. Deus nos abençoe. E que você, meu irmão, no seu pensar, no seu planejar, no seu falar, no seu agir, no seu viver, no seu regozijar-se, faça isso em santidade de vida, para a glória de Deus Pai. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. E abra o seu inário mais perto da cruz, 222. Enquanto cantamos este hino, convido os presbíteros a tomarem lugar aqui à mesa. Isto é santidade. Este hino fala de santidade. Resultado de quem foi justificado. Desejar estar mais perto da cruz, estar desejando mais o Salvador, ter o desejo de servir mais ao seu Senhor. Isso é santidade de vida para quem foi justificado. O Senhor sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Juro comigo sempre desejo estar, Senhor, que tu sabes.
favor, vem aqui à frente. E bota um ritmozinho agora nessa última estrofe. Olha só, fala de prazer. Que prazer, que delícia é aos santos pés do Senhor nos acharmos, como fez Maria. Que alegria poder se oferecer a Deus e servir a Ele em santidade de vida, apesar de nós. Olha lá, mais um ritmozinho aí, vamos lá. Às vezes que nós participamos da mesa do Senhor, estamos mais perto, em memória dele, tomando do pão e bebendo do cálice. Que esse seja o nosso desejo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. E nós vamos ler como sempre fazemos, a partir do verso 23. Isso não é uma leitura automática, simplesmente repetitiva. Cada vez que lemos as Escrituras, ela renova verdades em nosso coração. Ela vive em nossa memória princípios que não podemos esquecer. Ela nos alimenta com conceitos que são verdadeiros e fiéis. E olha só o que diz o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar. Deus, mais uma vez estamos aqui diante da mesa do Senhor. Chamados, ó Deus, a esse memorial, que é um meio de graça, bendito, porque podemos nos lembrar de maneira objetiva do teu sacrifício e do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, especialmente. Quando pregado foi ali no madeiro, e naquela cruz levantado, naquele monte de morte, e entregou a sua vida, doando a Deus a sua vida na morte, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância nele. Ó Deus, ali o corpo cravado, representado aqui nesta manhã pelo pão disposto à mesa. Foi ferido, foi ultrajado, foi maltratado. E todo o castigo que merecíamos
recaiu sobre aquele corpo que, extenuado, exaurindo de forças, se entregou para que pudéssemos encontrar paz. E o sangue derramou-se sobre a terra, vertido, sangue puro, para que pudéssemos ser comprados para o Senhor. Porque foi o fruto desse penoso trabalho dele, que agradou ao próprio Senhor nosso Deus moê-lo, para que pudéssemos ser justificados. E o precioso preço foi o sangue de Jesus. E aqui estão nesta manhã representados no pão e no vinho dispostos à mesa, para memorial eterno. E permito a Deus que ao tomá-los nesta manhã, façamos com muita alegria em nosso coração, com gratidão, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que depois de morto e sepultado, ressurgiu e foi assunto aos céus, em glória é o nosso mediador, e voltará um dia igualmente em glória, para nos levar. Para que tomemos com esta alegria e com essa certeza, cada um desses elementos, os quais em nome dele mesmo nós abençoamos agora, como ele fez naquele dia com os seus discípulos. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. A ceia é um meio de graça precioso para nós e que não devemos nos omitir de participar em tempo algum. Ao contrário, devemos nos examinar e cada um assim faça e coma do pão e depois beba do cálice. Estamos repetindo aqui o que a igreja primitiva fazia e que nós também fazemos costumeiramente, como mandato do Senhor, ordenado por Ele, reunirmos-nos em sua memória, para que todas as vezes que comermos o pão e bebermos do cálice, assim façamos como memorial em nossas vidas. Naquele dia, Jesus, reunido com seus discípulos, como nós aqui estamos nesta manhã, depois de haver orado, como também já fizemos, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu, dizendo: este é o meu corpo que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes. Poderão participar desse elemento todos que estão em plena comunhão com a sua igreja e que estão ao Senhor servindo sempre com alegria no coração e não estão sob disciplina. Esta mesa é do Senhor Jesus. Comei dele, então, todos que vão participar. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. A cruz morreu. Morreu Por meus pecados, por meus pecados,
alguém que desejou participar desse elemento foi omitido do primeiro elemento, o pão. A Bíblia também nos ensina que, por semelhante modo, após haver ceado, Jesus toma o cálice e diz aos seus discípulos: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de muitos. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que dele beberdes. Assim, vamos fazer, participando do mesmo modo com aqueles que participaram do primeiro elemento. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando Chegar a hora chegar a hora que vou enfrentar a morte, em que a morte esse dia vai chegar para praticamente todos. enfrentarei A morte não vencerá. sem medo, Sem medo eu vou vencê-la, porque o Senhor venceu ela por mim. E vou ver na glória o meu Senhor está vivo. Sem medo então. porque Ele vive. Posso crer no amanhã. posso crer no Disse Jesus, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que dele beber. Porque mas todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, disse Jesus, anunciai a minha morte, até que eu volte. a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Enquanto cantávamos, eu estava imaginando a ceia no céu. Fiquei assim pensando, como é que vai ser? Ele disse, eu estou aqui cheio de defeitos, cheio de falha, né? A gente procura apresentar da melhor maneira possível e a gente se alegra, o coração pulsa. E eu fiquei, como será no céu? O próprio Senhor Jesus, naquelas bodas ali, diante do trono da glória, e a gente lá, não tem como, não dá para a gente imaginar. O Apocalipse traz assim umas figuras e umas visões, para ver se a gente tem uma coisa mais grandiosa, não consegue. Eu acho que vai ser um dia, a última ceia, a única ceia, a primeira ceia lá no céu. Que coisa gloriosa vai ser. E eu fico aqui imaginando e que o Senhor me deu o privilégio de ir lá em teu nome ministrar algumas vezes ela. E é uma alegria tão grande ver o teu povo participando em memória tua. E eu agora estou sendo servido pelo Senhor. Olha que coisa gloriosa.
Eu não sei como vai ser, que ceia vai ser essa. Não dá para entender, mas vai ser maravilhoso. Por isso, meu irmão, comer do pão e beber do cálice não pode ser para você apenas uma cerimônia, um rito. Tem que modificar o seu coração, alegrar a sua vida, tem que trazer para você um novo sentido a cada dia. Por isso que quem não participa da ceia está fraco, adoecido espiritualmente, e alguns que já até morreram espiritualmente. Tem que comer do pão e beber do cálice em memória dele sempre. Porque a enfermidade física e morte física, essa ninguém escapa. Até quem participa da ceia vai morrer. Mas se não participar, pode ter certeza. Diz Paulo aqui, no versículo de número 30. Muita gente fraca, espiritualmente. Muita gente doente da alma. E muita gente morta espiritualmente. Mas eu e você, que aqui estamos, certamente seremos renovados. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, a igreja diz, amém. Até que ele fala, a igreja proclama, amém. Fica de pé. Glória a Deus por isto. Vamos louvar ao Senhor constantemente, até o dia da sua volta. Ele voltará com certeza. Vamos encerrar com uma oração. Eu peço ao presbítero Álvaro que nos dirija a Deus nesta oração, nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tão grande privilégio, Pai, que o Senhor nos concedeste, Pai, de fazer parte do Teu povo, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque não foi nós quem escolhemos ao Senhor, mas sim o Senhor que escolheste a nós, ó Pai. Muito Deus. obrigado, Deus, porque Tu nos alcançaste com Teu amor e com a Tua Obrigado, graça, ó Pai. E nos tiraste das trevas, ó Pai, para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Sim, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, porque temos a esperança e a certeza, ó Pai, de que um dia, Senhor, na glória, reinaremos contigo, Senhor, e cearemos Deus. contigo, Senhor. Ajuda-nos, Obrigado. Senhor, a perseverarmos na fé, ó Pai. Amém. Ajuda-nos, Senhor, no processo da santificação, ó Pai. Por favor, E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos glorificar o Teu santo nome em todos os atos das nossas vidas, ó Pai. Amém. Dá-nos um coração grato a Ti, Por Senhor, favor, Deus. e nos ajuda, Deus amado, para que possamos também externar essa gratidão que temos nos nossos corações, ó Pai, Que por seja tão assim, grande meu Deus. amor com que o Senhor nos amaste, ó Pai. Muito Deus. obrigado, Senhor, porque aqui, ó Pai, estamos, ó Pai, porque foi Tu quem nos trouxeste, ó Pai, e é Obrigado, Tu quem Deus. conduz as nossas vidas, Senhor. Sim, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai amado, a perseverarmos na fé, não esmorecermos, ó Pai, na caminhada do Evangelho, ó Pai, Sim, e nos Senhor. ajuda, Deus amado, para proclamarmos as boas novas da salvação a todos aqueles que ainda meu não a Deus. conhecem, Pai. Que seja assim. Despede-nos em paz, Senhor, e nos ajude, Pai, para que à noite possamos estar aqui de volta à Tua casa, Senhor, Amém. para Te louvar, para Te adorar e para bendizer o Teu santo nome, ó Pai. E ouvir aquilo, Senhor, que o Senhor tem a falar aos nossos corações, ó Pai. Deus, por Nos dê favor. força, ânimo, disposição, ó Pai, e Amém. vigor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, Senhor da igreja, Senhor nosso Salvador amado, o amor de Deus, o nosso Pai, um amor que é perene, duradouro, que nos atraiu a Ele e nos mantém nele amarrados. E todo poder vivificador, renovador, instrutor, consolador do Espírito Santo de Deus, Deus em nós, repouse sobre a igreja do Senhor aqui reunida nesta manhã e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar enquanto chegamos à porta e até logo mais, às 18h30, se Deus quiser. Traga um visitante. A missionária Dina trará a palavra hoje à noite.